Fala galera do concurso planejado, vamos para mais uma dica de matemática da Banca Fadesp. Lá no conteúdo da Banca Fadesp para nível médio e também para nível fundamental é cobrado um tópico denominado regra de 3 simples. Lá no tópico 2 do edital de Mocajuba, para nível médio cobra regra de 3 simples. E este vídeo também serve para a galera que vai fazer para nível fundamental, para qualquer cargo que também exige regra de 3 simples. Então vamos ver 3 questões para vermos como foi a cobrança da banca nessas 3 questões. Antes de ir para as questões, eu quero fazer uma pequena e breve explicação sobre 2 conceitos importantes para compreender a regra de 3. O conceito de diretamente proporcional e inversamente proporcional, porque a regra de 3 ela pode ser direta ou inversamente proporcional. Quando é que a regra de 3 é diretamente proporcional? Quando é que dizemos que 2 grandezas são diretamente proporcionais? É quando uma aumenta e a outra aumenta, duas que você está trabalhando, aquelas 2 grandezas. Por exemplo, o número de trabalhadores carregando determinado produto. Se um trabalhador carrega 20, 2 trabalhadores vão carregar, por exemplo, 40. Então, aumenta um, aumenta outro. Ou o contrário, desde que aconteça a mesma coisa. Quando diminui um, diminui o outro também. Isso é ser, a grosso modo, diretamente proporcional. E o que é ser inversamente proporcional? É quando ocorre, olha o nome, inverso, quando um aumenta e o outro diminui. Ou o contrário, quando um diminui e o outro aumenta. Exemplo clássico de questões: as grandezas velocidade e tempo. Se você está percorrendo uma determinada distância, se você aumenta a velocidade, o que vai acontecer com o tempo do percurso? Ele vai diminuir. Se você diminui a velocidade, o tempo destinado para você concluir esse mesmo percurso é elevado, ele aumenta. Então, por isso dizemos que eles são inversamente proporcionais. Isso vai ser interessante para você compreender e entender bem algumas questões. Mas vamos lá para as questões. Então, vamos ver as questões relacionadas à regra de 3 pedida no edital, beleza? Vamos à nossa primeira questão. A primeira questão diz assim: sabe-se que 3 agentes comunitários de saúde conseguem atender 27 pessoas. Então, temos 3 agentes que conseguem atender 27 pessoas em um período de trabalho. Com a inclusão, então a palavra aqui, inclusão de mais 2 agentes e mantendo o mesmo ritmo de trabalho, isso é importante numa questão de regra de 3, que todos trabalhem de forma uniforme. Senão a questão ela fica um pouquinho mais complicada, que geralmente a Banca Fadesp não cobra para nível médio e fundamental. O número de pessoas atendidas será igual. Então, olha só, o que nós temos aqui? Nós temos a coluna dos agentes e das pessoas que eles atendem. Então, 3 agentes comunitários de saúde atendem 27 pessoas. Ele fala, se incluir mais 2, ou seja, tinha 3, incluiu mais 2, ficam quanto? 5 agentes. Vão atender X pessoas. Ele quer descobrir justamente quanto equivale a essas X pessoas. Então, quanto mais ACS, mais pessoas são atendidas. Então, diretamente proporcional. Multiplica cruzado quando é diretamente proporcional. Então, vai ficar 3 vezes X igual a 5 vezes 27. E esse 3 que está multiplicando X vai passar dividindo o 5 vezes 27. Ok? Então, eu vou fazer dessa maneira, porque fica mais fácil. Olha, verifique que 27 dividido por 3 dá 9. E 9, que é o resultado, vezes 5 dá exatamente o que eu quero, que é a resposta, que é 45 o quê? Pessoas. Por isso que é o nosso gabarito, a letra D, ok? Indo para a próxima questão. Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, o número de agentes comunitários de saúde deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada pela equipe de saúde da família, que é o ESF, com um máximo então nós temos um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe. Uma comunidade tem 3.000 pessoas cadastradas na sua equipe de saúde da família. Segundo as informações acima, podemos garantir que essa equipe. Primeiro, essa questão ela não é só de regra de 3 simples, ela é também de raciocínio lógico, porque ele dá uns limitadores aí que você pode vir a raciocinar. Então pensa só comigo. A equipe tem que ter no máximo 12 ACS, então não pode ter mais de 12, pode ter qualquer valor até 12. Certo? E tem um limitador que fala do número de pessoas que cada ACS pode ter, que é 750. Então, vamos fazer a nossa regra de 3 dessa maneira. Olha só. Então, nós temos ACS e temos pessoas. Ele fala que cada ACS, um ACS pode ter no máximo 750 pessoas.
Então ele quer saber quantos ACS são necessários para atender 3.000 pessoas. Então perceba que quanto mais ACS, mais pessoas são atendidas. Regra de 3 diretamente proporcional. Multiplica cruzado, certo? Então vai ficar x vezes 750 ou 750 vezes x. Não faz diferença essa ordem. E 3.000 vezes 1, que é 3.000. Então esses 750 vai passar dividindo o 3.000, ok? Eu corto 0 com 0 e perceba que é 300 por 75. Pense, 2 vezes 75 dá 150. O dobro disso, ou seja, 4 vezes 75 vai dar os 300. Então x vai dar 4. Então 4 ACS que deve ter no mínimo. Perceba que é no mínimo. Se você multiplicar 4 vezes 750 vai dar 3.000. Pode ter mais ACS? Pode, porque o limite é para um ACS atender. Se tiver mais acesso, ele vai ficar menos de 750 pessoas atendendo. Não pode ter menos, que aí vai passar o mínimo de pessoas, o máximo de pessoas que ele pode atender, beleza? Só que existe dois tetos, um teto e um piso, vamos dizer assim. O piso é o mínimo de ACS, que é 4, e o teto é o número de ACS por causa da formação da equipe, que é 12. Então, qualquer resposta que fuja desse intervalo está errada. Vamos lá, letra A. Deve ter até 4 ACS? Não, não é até. É 4 ou mais ACS. Então, esse até está errado, porque esse até significa que pode ser 1, 2, 3 e não pode. Okay? Letra C. Não pode ter 6 ACS? Pode. Porque o mínimo é 4 e o máximo é 12. Qualquer valor nesse intervalo pode. Então, está falando que não pode, está errado. Letra D. Pode ter 13 ACS? Não. O limite, o máximo de ACS permitido por equipe são 12. Está falando 13, está errado. E o nosso gabarito é a letra B. Pode ter 5 ACS. Beleza, pode ter 5, pode ser 6, não importa. Ele falou um dos resultados possíveis, por isso que B é o nosso gabarito. Então vamos para a próxima questão, que diz assim: com velocidade constante V, um veículo sai de Marabá e faz uma viagem em um certo tempo T. Se a velocidade tivesse sido 50% superior a V, o tempo de viagem teria sido igual a... Então, olha só, regra de 3 inversamente proporcional. É velocidade e tempo. Quando eu aumento a velocidade, diminuo o tempo. Ou o contrário, quando diminuo a velocidade, eu aumento o tempo da viagem. Por isso que a multiplicação na regra de 3 inversamente proporcional é reto. Perceba. Então, nós temos duas grandezas, velocidade e tempo. Então, ele tinha uma velocidade V com tempo T. O que aconteceu com a velocidade? Ela foi 50% superior. Então, se estava 100%, ela passou a ser 150%. Então, o que eu posso entender? Que na frente do V, desse V aqui, tem um 1 na frente dele, que simboliza 100%. E 50% é 0,5 na forma decimal. 30% 0,3, 10% 0,1. Então, se eu somar 1 mais 0,5, que é 50% superior, vai ficar 1,5V, que é a velocidade que ele vai ocorrer, vai aumentar. E o que vai acontecer com o tempo? É justamente isso que eu quero descobrir. E na regra de 3 inversamente proporcional, de velocidade e tempo, a gente multiplica reto. O que vai acontecer? Vai ser V vezes T, esse V aqui com esse T aqui, vai ser igual a 1,5V vezes X. Então, X vezes 1,5V. Perceba que na regra de 3 a gente tem só multiplicação e que depois vai passar a parte para divisão. O que vai acontecer? Eu quero achar o X. Okay? Então, eu vou passar todo esse membro para cá, para ficar melhor visualizado. Então, vai ficar 1,5V vezes X igual a V vezes T. Agora, eu quero achar o X, então vou passar tudo que está para esse lado para o outro lado. Né? V vezes T dividido por 1,5V. Aí perceba que V é o mesmo valor, não importa o que eu falou, eles vão se simplificar, porque 1 dividido por 1 dá 1, 2 dividido por 2 dá 1, V dividido por V também dá 1, por isso que some. E 1 é o elemento neutro, tanto da multiplicação como da divisão. Então ficou T dividido por 1,5. Só que o que é 1,5? 1,5 é 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 é 1,5. Então, vou fazer aqui, ó, que então x é igual a t dividido por 3,2. Aí você tem que lembrar lá das regras de frações. O que eu faço? Conservo a primeira,
na divisão e multiplico pelo inverso da segunda. A primeira quem é? T. Igual, ou melhor dizendo, multiplico por quem? Multiplico pelo inverso da segunda. A segunda é 3 sobre 2, então vai ficar 2 sobre 3. Por isso que vai ficar 2t dividido por 3. 2 vezes t, 2t, e o 3 vai ficar dividindo todo mundo. Então, por isso que a nossa resposta correta é x igual a 2t por 3. Ou seja, gabarito é a letra D. Então, é uma questão que envolve regra de 3 inversamente proporcionais, as grandezas V e a grandeza V de velocidade, T de tempo. Ter essa sacada de 50% superior significa que estava 1, vai ficar 1,5 e depois só multiplicar reto por causa da situação de ser uma regra de 3 inversamente proporcional. E a questão sai de uma boa, certo? Então a gente viu 3 questões para revisar esse conteúdo, espero que você tenha entendido. Para mais informações, dicas, a gente está trabalhando na Banca Fadesp para os concursos de Bocajuba e qualquer outro concurso que a Banca Fadesp faça para as prefeituras do Pará. Então confira as novidades, confira nossos e-books, confira nossos planos de estudo, beleza? E qualquer coisa, acompanhe aqui no canal.